Salmo 12. A diferença entre orgulhoso e as palavras mentirosas das pessoas e as palavras verdadeiras e puras de Deus. Um pedido de proteção contra os que tentam manipular-nos. Autor Davi. Salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e toda a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua. Somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Senhor, Tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Davi clama a Deus: salva-nos, Senhor. Davi não pede por salvação do seu pecado, mas do pecado dos outros. De fato, ele está pedindo mesmo socorro em um tempo difícil de se viver. Viver para Deus em um mundo enganoso pode ser uma batalha difícil e solitária. Certa vez o grande profeta Elias se sentiu tão só que quis morrer. Nunca estamos sós em nossa batalha contra o mal. Quando você sentir-se solitário, procure outros cristãos para encontrar força e apoio. Aqui, Davi clama por socorro. Com efeito, quando estamos em dificuldade, temos que clamar a Deus. Clamar é uma ação muito mais intensa do que simplesmente pedir. Temos na Bíblia muitos exemplos de pessoas que clamaram a Deus e foram atendidas em suas orações. Ana estava angustiada porque a sua esterilidade não só a impedia de ter filhos, mas provocava o escárnio e desprezo. Então ela clamou ao Senhor e obteve a bênção de um filho que se tornou um grande homem de Deus. Pedro estava afundando em meio a uma grande tempestade no mar da Galileia, quando ele clamou a Jesus Cristo, fazendo a oração mais curta do Evangelho ao proferir as palavras: salva-me, Senhor. E a mão socorredora de Jesus se estendeu e ele salvou aquele pescador duvidoso. E aqui temos a oração mais curta dos Salmos: salva-nos, Senhor. Em outras versões, socorro, Senhor. No versículo 1 diz: já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Em outra versão diz: porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Esta é a grande questão. Onde estão os homens piedosos e justos? Onde estão os homens verdadeiros e honestos? Davi estava vivendo em um tempo de perigo, não por causa do tempo em si mesmo, mas por causa dos homens. Ele não sofria por causa das calamidades temporais e tempestades. Não havia terremotos, furacões, ciclones e enchentes. O problema eram os homens. Havia uma grande carência de homens piedosos, justos e verdadeiros. Paulo, por sua vez, fala de um tempo difícil, não por causas naturais, mas por causa de falta de homens honestos e fiéis. Em 2 Timóteo 3, 1-5 diz: sabem, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si,
cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Mas qual era o problema que provocou a angústia de Davi? Disse o salmista, inconformado com a sociedade dentre os filhos de Israel, considerados o povo de Deus. Versículo 2: Cada um fala com falsidade ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Aqui temos 5 pecados graves que se destacavam no caráter desses homens. 1. Falsidade. 2. Bajulação. 3. Hipocrisia. 4. Orgulho. 5. Opressão. Este salmo nos faz refletir. Uma pergunta: com efeito, quais são os problemas do nosso mundo? Se perguntarmos a um homem pensante o que faz com que os tempos sejam maus e difíceis, eles nos dirão que a escassez de dinheiro, a desonestidade do comércio e as angústias da guerra fazem com que os tempos sejam ruins. As calamidades, terremotos e tsunamis, tudo isso torna os nossos dias em tempos difíceis. Porém, as Escrituras atribuem a raiz dos males dos tempos a causas diferentes. Falta os homens verdadeiros. Virão tempos perigosos, porque o pecado abundará, e Davi já se queixava disto em seus dias. Quando a piedade se deteriora, os tempos são realmente maus. Abraão foi visitado por 3 anjos, e um deles era o próprio Senhor, que lhe trouxe a grande notícia de que, depois de 1 ano, Sara haveria de ter um filho dele. Mas Sara, que ouvira da porta da tenda, riu-se dessa notícia, imaginando a impossibilidade de tal coisa se cumprir. E o Senhor perguntou: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiado difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então, o que você acha que aquela mulher do grande patriarca Abraão falou? Ela veio se ajoelhar e louvar a Deus, reconhecendo o seu erro e pedindo-lhe perdão, e agradecendo ao Senhor por tão maravilhosa notícia? Não foi isso que aconteceu. Antes, note o que ela teve a coragem de fazer. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Gênesis 18, 12 a 15. Lá se encontrava uma mulher justa, que, temendo por sua honra, usou de falsidade diante do próprio Deus, que vê todas as coisas, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E eles se levantaram para prosseguir viagem rumo à cidade de Sodoma, e Abraão os acompanhou até certo ponto, a fim de encaminhá-los. E o Senhor lhe falou a respeito da destruição daquela cidade ímpia, em virtude da gravidade dos seus pecados. E foram-se os 3 homens anjos. Mas Abraão ficou em uma profunda angústia, e se aproximou de Deus e lhe falou: Senhor, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? E diante deste apelo tão convincente, Deus lhe deu uma resposta cheia de misericórdia, dizendo que pouparia a cidade nessas condições, por amor aos 50 justos que porventura houvesse na cidade. Mas Abraão continuou a interceder e fez várias outras tentativas, na suposição de haver em Sodoma 45, 40, 30, 20
até que finalmente chegou aos 10 justos. Deus lhe deu a mesma resposta: não destruirei Sodoma por amor aos 10. E Abraão teve que se calar, porque não havia nem 10 justos naquela ímpia e condenada cidade, embora muito populosa. Onde estão os justos? Homens fiéis, verdadeiros e tementes a Deus? Assim pensava Abraão. O profeta Jeremias escreveu estas palavras de Deus: dai volta às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Jeremias 5:1. Deus estava procurando apenas um justo na cidade de Jerusalém. Se ele o encontrasse, pouparia a cidade da destruição vindoura pelos exércitos da Babilônia. Onde estão os justos, os fiéis e verdadeiros? Assim dizia Deus. No versículo 5, onde diz: por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Encontramos a intervenção divina aqui nessa passagem. Esta é a grande promessa divina de sua intervenção. Deus não pode ver o mal sem tomar providências redentoras. Os atos de Deus são atos de salvação pelo seu povo oprimido. Ele promete se levantar. Esta é uma linguagem figurada que indica uma reação de Deus diante da opressão do seu povo. Ele se levantou quando o povo de Israel estava sendo oprimido no Egito. Ele se levantou quando o seu povo estava sendo oprimido na Palestina pelos cananeus e enviou a muitos juízes libertadores. Ele se levantou quando o seu povo estava sendo oprimido pelos babilônios e enviou a Ciro para libertá-los. Mas ele também se levantou para salvar a humanidade inteira e enviou Jesus Cristo para libertar-nos do pecado. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Nos versículos 6 e 7, encontramos a certeza libertadora. Diz assim: as palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Senhor, Tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás para sempre. Com efeito, podemos confiar na promessa de Deus de que nos porá a salvo. E como podemos ter essa confiança? Como podemos ter essa fé? Como podemos ter essa certeza? O salmista nos responde a esta pergunta não formulada em seu salmo, dizendo: as palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Ou seja, embora os homens falem sua palavra, sendo falsos, bajuladores, hipócritas, pretensiosos e opressores, Deus é fiel e cumpre a sua palavra, que é santa, justa e boa. É a pureza de sua palavra que nos transforma e salva. É pela sua palavra de pureza que somos animados a ter fé nele, como disse o apóstolo Paulo. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Mas, se antes Davi falou para homens e deu o seu testemunho acerca da palavra de Deus, agora ele fala para Deus sobre a certeza que ele tem de que crê na sua intervenção salvadora, onde diz no versículo 7: Senhor, Tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás para sempre. Davi fala para Deus sobre a sua fé em sua libertação, onde diz: Senhor, Tu nos guardarás seguros. Faz muito bem a nossa alma falar de Deus para Deus. E Ele também se compraz em nos ouvir falar de nossa fé nele para Ele. Quando a alma está em angústia, devemos clamar a Deus como Davi fez no início do Salmo,
em sua queixa. Mas não ficaremos só em queixas e lamentações, à procura de homens fiéis. Mas vamos além disso, da dúvida para a fé, dizendo a Deus que nós cremos nele e não estamos decepcionados com ele, embora estejamos decepcionados com os homens. No versículo 8 diz: os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Vivemos num mundo terrível. Há um aumento de crimes e criminosos. Há uma proliferação de lugares contaminados por homens perversos e maus, prontos para eliminar a vida por qualquer motivo. Há uma inversão de valores em que a corrupção é exaltada, o crime levanta, a depravação é elogiada e parece que ninguém atenta para isso. E a justiça anda tropeçando pelas praças. Entretanto, há uma grande multidão de homens e mulheres, dos quais o mundo não é digno, que se levantam em suas preces para louvar a Deus e dizer: sim, Senhor, Tu nos livrarás para sempre. Estes são os verdadeiros e justos, que não dobraram os seus joelhos a Baal, nem aos deuses modernos da televisão. Sim, existe uma multidão de cristãos, homens que não se compram nem se vendem, homens que no íntimo da alma são verdadeiros e honestos, homens que não temem chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência é tão fiel ao dever como a bússola é ao polo, homens que permanecem firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Estes são os escolhidos de Deus. Agora só uma pergunta: você é um destes? Você é um escolhido? Você tem certeza de que anda no caminho da justiça e da retidão? Você pode dizer a verdade ainda que seja ameaçado pelos ímpios? Temos certeza de que nossa libertação é para sempre. Nossa suprema esperança é a vida eterna. Em uma vida tão fugaz, hoje, podemos nos preparar a fim de sermos fiéis ao dever. Podemos afinar a nossa consciência para ouvir a voz de Deus em meio a um mundo que se encaminha para a perdição. Como está a sua consciência? Você tem uma certeza eterna? Reflita sobre isso no dia de hoje. Deus te abençoe.